Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápida. No vídeo de hoje quero explicar uma coisa. Eu, Ivan, odeio carro híbrido. Será que o carro híbrido não presta e é uma porcaria e você não deve comprar? Bom, não é bem assim. Eu vou explicar tudo sobre isso no vídeo de hoje. E esse vídeo é um oferecimento da APG, ou Alta Performance Garage, que é uma oficina especializada em revisão, manutenção e upgrade de baterias de íon lítio do seu veículo elétrico. Então se você está vendo esse vídeo aí e tem patinete elétrico, bicicleta, moto ou qualquer outro veículo elétrico que seja, precisando de manutenção nas baterias, não deixe de entrar em contato com o pessoal da APG e eles fazem manutenção em qualquer lugar do Brasil. Basta você enviar a bateria e não se esqueça de utilizar o nosso cupom Análise Rápida para ganhar um desconto legal aí no seu serviço. Pois é, pessoal, alguns vídeos atrás aqui eu fiz um vídeo no canal falando com o seguinte título, né, que eu não gostava ou que não eram bons carros híbridos leves ou mild hybrid. Então eu realmente não gosto dessa categoria, só que eu acho que eu passei uma ideia um pouco errada naquele vídeo e quero acrescentar aqui no vídeo de hoje, que é o seguinte: será que eu realmente não gosto de nenhum híbrido? Será que nenhum híbrido funciona, não é bom? Ou será que é apenas o híbrido leve? Pois é, pessoal, é claro que é apenas o híbrido leve que eu falo lá no vídeo, que eu não recomendo, tá? Que não é um carro que eu recomendaria, que não acho tão interessante como um híbrido convencional ou até como um carro totalmente elétrico. Então eu vou te falar hoje se você vale a pena ou não comprar e o que você deve observar para comprar um carro híbrido ou até um totalmente elétrico, tá bom? Antes eu só quero te falar para você se inscrever no canal, que você vai ajudar muito a gente a continuar trazendo conteúdo aqui no canal de mobilidade elétrica em geral. E também se você quiser fazer aí seguro do seu carro ou moto elétrico ou até a combustão, ou até seu patinete, bicicleta elétrica também, falar com o pessoal da Soul Wind Seguros, tá lá com o corretor Santana, que ele vai te dar um atendimento sensacional, escolher o melhor plano para você, ele te mostrando todas as coisas de diferença entre os planos e também com o menor preço possível, tá? Então de qualquer lugar do Brasil, entre em contato aí com o corretor Santana e o pessoal lá da Soul Wind Seguros, tá bom? Pessoal, quero falar o seguinte, conheço dois tipos de pessoas que são muito claros para mim, até porque como trabalho com mobilidade elétrica, eu acabo conhecendo muito esses dois tipos de pessoas. O primeiro é aquele cara que, por exemplo, tem um carro elétrico, ou sonha em ter um carro elétrico, e acha que qualquer coisa que provém aí de gasolina, seja até mesmo um híbrido, é uma grande porcaria e não vale a pena, tá? O principal argumento desse pessoal é que, por exemplo, o carro, já que você vai sair da gasolina, sai logo de uma vez pro elétrico, para você mudar realmente seu estilo de vida. Ou até que, por exemplo, o carro híbrido aí, geralmente, tem uma bateria bem menor do que o carro elétrico, fazendo você ciclar muito a bateria. Como assim, pessoal? Você com um carro elétrico de 300, 500 km de autonomia, provavelmente vai carregar ele aí, em média, tá? Dependendo do seu estilo de uso, uma vez por semana ou 2 vezes por semana no máximo, tá? Já com o carro híbrido, como ele tem uma bateria bem menor, você vai ter que ficar carregando e descarregando às vezes até mais de uma vez por dia. Então isso vai fazer a bateria dele acabar com os ciclos de uso dela muito mais rápido. Então você vai ciclar a bateria. Esse é um argumento do pessoal que odeia carro híbrido, tá? Já pelo argumento do pessoal, que é o segundo tipo de pessoa que eu conheço bastante, que é aquele tipo de pessoa que ama o carro híbrido e acha que o elétrico ainda não é uma boa opção. O argumento desse tipo de pessoa que ama os carros híbridos são o seguinte: primeiro, mas e o carro híbrido eu não preciso ficar me preocupando, desespero de arrumar um posto de recarga. Ou até, o carro híbrido ele é uma solução intermediária até a gente ter muitos pontos de recarga no Brasil. Ou ainda, se eu precisar de fazer uma viagem com o meu carro híbrido, eu consigo fazer muito melhor do que um carro totalmente elétrico. Então, pessoal, sendo sincero, como eu disse, com esses dois tipos de pessoas, e na verdade, ambos estão certos, tá? Esses argumentos são sim muito inteligentes, mas a gente tem que separar muito bem os híbridos, tá? Porque tem muitos tipos de híbrido. E eu vou te falar a minha opinião, eu vou te falar os pontos bons e ruins de cada modelo de híbrido para você entender tudo, tá? O primeiro que eu quero falar, eu nem vou me alongar muito nesse porque eu já fiz um vídeo sobre ele, é justamente o híbrido leve, tá? Ou mild hybrid, que é justamente aquele tipo de híbrido que tem um motor elétrico bem fraquinho. Um exemplo é, por exemplo, o Kia Stonic, ou alguns outros carros também que tem esse modelo, como eu falo lá no vídeo, que é um motor elétrico que nem é acoplado às rodas, tá? Ele serve apenas para tocar aí algumas bombas hidráulicas de ar-condicionado também
do próprio carro enquanto o motor a gasolina está desligado, por exemplo, no engarrafamento, ou até nos casos do carro da Kia, por exemplo, de você vir andando com ele, quando você, a famosa banguela, você pisa no freio, larga o acelerador e vai devagarinho andando com o carro. No caso do carro da Kia, ele desliga o motor, a gasolina, mas ali para tocar a bomba de hidráulica, né, da direção hidráulica elétrica, e também para tocar a bomba aí até mesmo do vácuo do fluido de freio e do ar-condicionado continuar funcionando, tem esse motor aí que é elétrico que fica tocando esses sistemas enquanto o motor, a gasolina desliga. Então assim, muito pouca, na minha opinião, economia para a complexidade de você adicionar o motor, adicionar também, no caso eles trocam o alternador por esse motor, mas é um motor bem mais complexo e caro para dar manutenção, e mesmo adicionar uma bateria de 48 volts, para no final não ter aí uma ajuda do motor elétrico na sua aceleração. Por isso, tá, pessoal, no caso dos híbridos leves, como eu já falei, eu aqui costumo não recomendar a amigos que me perguntam se vale a pena ou não comprar, tá? Isso é realmente coisa, não que seja ruim, tá, pessoal, uma porcaria, mas eu não costumo recomendar. Tá bom, pessoal, Ivan, híbrido leve você não recomenda, mas e os outros? Bom, a gente já pula pro híbrido convencional, podemos dizer assim, que vai aí desde, por exemplo, um Corolla híbrido, que tem um motor elétrico fraco ainda, que não é plug-in, então você não consegue espetar ele na tomada, mas o motor sim consegue tocar o carro e até sozinho, tá? No caso do Corolla elétrico, numa velocidade baixa você consegue tocar só no motor elétrico. E aí indo também até aqueles carros que tem um motor elétrico bem mais forte, mas ainda não são plug-in, tá? Esse tipo de híbrido eu acho que já vale a pena você investir, porque você vai ter sim uma economia, por mais que você não tenha como recarregar ele na tomada, mas você já consegue ter uma boa autonomia no modo elétrico. Às vezes, claro, você não vai rodar 100 km no modo elétrico nesse tipo de carro, mas, por exemplo, em pequenos percursos dentro de cidades, ou até em velocidades médias, você consegue utilizar o motor elétrico junto com a combustão, fazendo a combustão não sofrer tanto e economizando energia. De fato, esse tipo de híbrido aí, que não é um híbrido leve, mas também não é um híbrido plug-in mais completo, eu acho que já sim se encaixa para algumas pessoas como um bom carro, um bom modelo de carro para você comprar, para você aí ter um melhor da gasolina e um melhor do elétrico também. Quer dizer, você não vai ter o melhor do elétrico, mas já vai ter uma bela ajuda para o seu carro, a combustão, conseguir ser mais eficiente, tá? Ser ali aí a eficiência do motor elétrico com a autonomia e a praticidade, pelo menos hoje em dia, né, do motor a combustão. Claro que, nesse caso, você ainda vai ter os problemas de um carro híbrido, como por exemplo, de um carro a combustão, aliás, né, como por exemplo, ter que trocar óleo e tudo, que comparados a um carro elétrico, você não teria que ter todo esse tipo de manutenção. Mas, como eu disse, eu acho que a balança aí nesse caso já começa a ficar um pouco melhor do que um carro 100% a combustão, tá bom? Bom, Ivan, qual é o último tipo de híbrido? Pessoal, o último tipo de híbrido é o que eu vou falar agora, e esse sim eu recomendo extremamente, eu acho um excelente modelo de carro, que são os carros híbridos plug-in, tá? Com ênfase naqueles carros que utilizam o motor elétrico a maior parte do tempo, tá? E aí eles acoplam apenas o motor a combustão em algumas situações específicas, mas na maioria dos casos o motor a combustão fica apenas ali rolando como um gerador de energia elétrica para o motor elétrico que vai tocar o carro na maioria do tempo. Não entendeu muito bem? Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, o novo Civic. Sim, o novo Civic híbrido que acabou de ser lançado, no Honda Civic, ele tem uma bateria de apenas 1 kW, é uma bateria minúscula, pessoal. É menor do que a bateria da minha moto elétrica, tá? Uma bateria da minha moto elétrica já dá 2 baterias do Civic novo. Então é uma bateria bem pequena, porém ela serve apenas para acumular um pouco de energia, enquanto o motor a combustão vai trabalhar para poder recarregar essa micro bateria que vai estar tocando o motor elétrico quase o tempo inteiro, tá? No caso do Civic, ele não é plug-in, então você não consegue recarregar essa bateria de 1 kW direto na tomada, até porque ele é muito pequeno, não faria nem sentido, mas também ele consegue acoplar o motor a combustão em alguns casos, principalmente em velocidades acima de 100 a 120 km por hora, em rodovias, tá? Então nesse caso não faria sentido o motor a combustão trabalhar dando o seu máximo para uma faixa de rotação que o motor elétrico não seria tão eficiente quanto ele deveria ser. E aí eles tiram o motor elétrico e acoplam apenas o motor a combustão, porque segundo estudos da Honda, isso seria até mais eficiente. Então eu acho esse tipo de carro legal. E mais ainda, tá? Para mim são os híbridos mais sensacionais do Brasil. Por exemplo, o Song Plus da BYD, que já é um carro que ele já é plug-in, tá? Então você consegue recarregar a bateria do seu carro híbrido. Olha que loucura, pessoal. Você pode tanto recarregar a bateria dele na tomada, quanto também poder botar gasolina no seu carro. Então você consegue fazer os dois. Isso eu acho já bem interessante, porque ele tem o melhor do elétrico, que é o motor bom, motor forte, que pode puxar o carro. Além de ter uma boa bateria também, não é gigantesca, mas já é uma bateria considerável.
e até mesmo você consegue recarregá-la. Então você já tem aí boa parte do seu carro elétrico, mas também tem um motor a combustão ali, para quando você não puder recarregar ou for fazer uma viagem, poder ter a segurança também de ter um posto a cada quilômetro, basicamente, dependendo de onde você for viajar. E mais ainda, para mim, o creme de la creme, um dos melhores carros híbridos do Brasil atualmente, tá, pessoal? Pode ser que isso mude, é justamente aí o próprio Haval, né? O carro da Great Wall, que foi lançado recentemente, que tem um baita motor a combustão, tem um baita motor elétrico, também pode ser recarregado, só que mais ainda, ele é o único carro híbrido plug-in que tem uma bateria tão grande que pode ser recarregado com recarga rápida, recarga de descarga contínua, CCS. Então, nesse caso, eu acho que o Great Wall, aí, o Haval, que foi recentemente lançado no Brasil, é um híbrido sensacional, tá? Mais do que isso, ele tem um motor elétrico muito forte mesmo, e como eu disse, o motor a gasolina também, só que quando você soma eles dois numa arrancada ou coisa do tipo, o carro vira verdadeiramente um esportivo, tá? Então, eu acho que sim, pessoal, como agora, resumindo todo o vídeo, sim, híbridos são uma boa opção, tem sim os seus lados bons e os seus lados ruins, dependendo de cada caso que você for colocar, mas alguns modelos de híbridos se sobrepõem muito, como eu disse, principalmente a esses modelos que utilizam o motor elétrico na maior parte do tempo, tá? Como o Civic, como o próprio BYD Song Plus e também como o Great Wall Haval, tá? Que acabou de ser lançado agora aqui no Brasil. Pessoal, então essa é a minha opinião sobre os carros híbridos. Não é que eles são uma porcaria e não é que eu odeio, tá? Mas, com certeza, alguns são muito mais bem recomendados do que outros modelos de carro híbrido. Basicamente, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal para não perder novidades como essa e outras do mundo elétrico em geral, e até mesmo alguns vídeos como esse, com as minhas opiniões também sobre alguns assuntos, sempre com bons argumentos para você pensar sobre o assunto. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.